Então, como vimos, não, essa percepção dele está repousada onde? No eu superior. Ele está com a consciência lá no eu superior. E lá no eu superior, tudo é sabedoria. O eu superior está naquela mente intuitiva, búdica, onde a pessoa sabe. Não é algo racional, lógico, da mente concreta, mas sim daquela mente mais intuitiva. E ele aqui, ele tanto pode ser um sábio que ensina, como o Pibi, mas às vezes ele é um sábio que não precisa instruir, ele é um sábio, não é? Que vive até às vezes, digamos, anônimo. Isso também é falado nos ensinamentos de Paul Branton. Tem sábios que são anônimos. Ninguém sabe que ele é sábio, nunca ficou sabendo. Um sábio passa, né, por uma certa, digamos, transformação, quando ele passa de uma vida comum, digamos, para aquela iluminação, aquele insight final, né, da união com o superior. Aquilo é um processo bem importante, transformativo, né? Mas ele não passa por aquilo dizendo, olha, eu agora, não é, me iluminei, eu agora estou percebendo o mundo de outra maneira. Não, ele guarda aquilo para ele mesmo. Só pessoas muito sensíveis e perto dele, né, podem perceber alguma coisa, podem compreender que está havendo, por exemplo, uma mudança, ou sabe, às vezes, como Paul Branton, dizem que ele transmitia muita paz, né? Ele tinha uma aura que era pura paz. Por quê? Porque ele vivia não naquela, no centro dele. Todos nós já passamos por isso, não num grau, quem sabe, menor, mas quando nós estamos em paz conosco mesmo, quando estamos centrados no silêncio do nosso coração, não é? Aquilo é, digamos, um vislumbre do que amanhã será permanente, que é o sábio. Aquilo é um vislumbre. Aquilo que nós passamos já é, né, digamos, um indício desse sábio que nós potencialmente vamos nos tornar amanhã. E dentro do tema do sábio, Bibi tem 25 temas. Uma desses temas é De isolamento. privacidade, isolamento e reticência do sábio. Sim, e o sábio ele se retira um pouco, né, o sábio. Porque o sábio realmente ele também não é, ele não tem motivo para estar onde não precisa estar, Anunciar, eu sou anunciar. sábio, Sim. vem aqui. Se você, se você encontrou um maestro que fala, eu sou este, eu tenho este, cuidado. Cuidado, cuidado. Não é? Ah, uma outra coisa também, não é que Paul Branton sempre, porque Paul Branton, não sei se vocês perceberam, mas Paul Branton, ele veio para esclarecer muitas coisas. Sabemos que tem, não é, vieram muitos mestres, muitos sábios, não? Mas na nossa compreensão, o que podemos dizer de Pibi é que ele realmente ele nos esclarece muitos pontos, né? O que que o sábio vê, então, na verdade, né? Muitas pessoas perguntam, mas então como é que é o sábio? O que que ele vê ou o que que ele não vê, né? O sábio vê as coisas diferentes. Então ele diz assim: de pouco uso são as explicações que obscurecem a verdade e desorientam o entendimento. Para informar um leitor ocidental de que um homem iluminado só vê Brahma, é dar a entender que ele não vê formas, ou seja, o mundo. Mas o fato é que ele vê os que os homens não iluminados veem. Ele vê os objetos físicos e criaturas em torno dele, ou ele não poderia atender a mais simples e pequena necessidade ou obrigação das quais todos os seres humanos têm de cuidar, mas ele vê as coisas sem se limitar à sua aparência física. Ele conhece sua realidade interior também. O que que concluímos daí, não? O sábio, ele vê tudo que nós vemos, né? Mas só que ele não se apega à forma. O que que o sábio vê? Quando o sábio vê, não é, as coisas, ele vê tudo. Ele vê as formas, os Sim. movimentos, as pessoas, as A emoções, superfície a e a superfície, profundidade. mas ele vê também a profundidade. Ao Ele mesmo vê tempo, as ao mesmo duas, tempo esse é o único. Perceber ao mesmo tempo os dois lados, os o dois lado do lados. mundo e o Sim, lado do silêncio interior, ou divinidade. sim. Ele vê essas duas coisas ao mesmo tempo.
Por exemplo, nós em meditação, podemos tão profundamente entrar em meditação que vemos esse oceano profundo. Mas logo que saímos da meditação, vemos todas aquelas formas da aparência, todo aquele movimento, não é? E daqui a pouco estamos envolvidos no movimento das coisas da vida diária, não é? Dos sentimentos dos outros, dos nossos. Então, nós ainda só podemos ser místicos, né? Somos místicos, porque experimentamos vislumbres, temos esses glimpses místicos, mas ainda não somos um sábio, porque ainda não vemos, digamos, o que o sábio vê, como falou Micael, as duas coisas ao mesmo tempo, sem perder a unidade, sem perder o alinhamento, compreende? É dito, por exemplo, que o sábio, ele tem um ponto de união bem aqui em cima, digamos, se a gente pudesse simbolizar, não, em espaço e tempo, seria um ponto. Aqui ele se permanece, a consciência dele permanece lá naquele ponto de unidade. Então ele tanto está lá como ele está aqui. Ao mesmo, ele está sempre lá nesse ponto de unidade, onde ele vê tudo ao mesmo tempo. Mas às vezes ele pode ir bem para lá, e às vezes ele, quando é necessária a atenção dele, ele vem para cá. Mas ele quando não ele vem, perde. Uhum. não, quando ele vem para cá, ele não perde essa consciência. Ele não perde aquela consciência. A palavra usada de Pibia na Índia por esse estado da consciência, da dualidade e unidade ao mesmo tempo, é sahaja. Sahaja. Tem diferentes formas de samadhi, mas a mais último estado de sahaja é chamado sahaja samadhi. Sahaja Samadhi. Temos o Nirvikapa Samadhi, que é aquele que você pode ter subitamente, mas que volta, perde um pouco, não é, da consciência da realidade, digamos, dos objetos, entra num estado contemplativo, mas depois você volta ao mundo real, né? Dual, digamos, né? Mas o que acontece como místicos, o estado de Nirvikalpa Samadhi é tão profundo, tão gostoso, que ele sempre quer voltar lá, voltar lá. Mas o que acontece é que o místico pare e não cumprir o último estado de integrar o exterior com o interior. Sim, o estado místico, O né? estado místico como o Tem muitas pessoas, existente sim. do mundo. Tem muitas pessoas que alcançam o estado místico, mas que não se tornam, digamos, um sábio, porque não passam desse estágio do misticismo, que ainda é dual, né? Deve dar muita atenção sobre a diferença entre o místico e o filósofo. Nós vamos fazer a leitura de um parágrafo que ilustra bem esse ponto de união que falamos anteriormente. O iluminado está consciente tanto da unidade última, como da multiplicidade imediata do mundo. Este é um paradoxo, mas o seu lugar de descanso permanente, enquanto ele está lidando com os outros, é no ponto de encontro da dualidade da unidade. Então, tem um ponto entre a dualidade e a unidade. Pois assim ele está pronto a qualquer momento para absorver sua atenção em qualquer das fases, né? Então, tem um ponto entre a unidade e a multiplicidade, e ele tanto pode estar lá, como pode estar aqui, mas ele permanece sempre lá, né, constante naquele ponto. Essa, então, é a diferença, como falamos, né, como também foi explicado. Por exemplo, no ciência tem uma palavra, a temperatura critical. Imagine água. Você tem gelo e você tem água. Tem um ponto entre gelo e água. A água é gelo e água. É um ponto entre as duas estados. O mesmo água é vapor. Sim, Agora, água e vapor, o sim. consciente de um sábio é como essa temperatura critical que permanece entre os dois estados, os dois lados da existência. Sim, esse é um bom exemplo, não? Podemos usar a ciência para explicar bem isso, né? Justamente como falou Micael. Esse é o ponto, sabe? Que o sábio tem da unidade com a multiplicidade, como esse ponto de ebulição, né? Entre o ferver
e o não ferver da água. Está bem ali, não naquele ponto crítico. Uma outra pergunta que às vezes as pessoas fazem, que até tem medo, é sobre a individualidade. Mas, Se, Khan, você acha o sábio tem individualidade? sim, sim. Imagine. Pois é, se nós vemos as fotos de Paul Branton, não é, sentado junto com Ramana, de paletó e gravata, nós vamos ver que um sábio, ele mantém, não é, a individualidade dele, Tem né? nenhuma foto da Ramakrishna com gravata. Não é, sim, não é? O que que você acha, Michael? So, mas a individualidade do sábio é a expressão dos veículos ou personalidade do sábio que permanece dentro do estado de iluminação. Mas é possível o estado internal é similar, mas as expressões A é expressão individual. diferente. Não é que o nosso ego vai desaparecer no vazio. Quando se diz que perdemos a nossa individualidade ao entrar no nirvana, as palavras estão sendo usadas livremente e com erro. Enquanto um homem, seja ele Buda ou Hitler, tiver que andar, comer e trabalhar, ele deve usar a sua individualidade. O que é perdido pelo sábio é o seu apego à individualidade com seus desejos, ódios, raivas, paixões. Ele desapega, não, da individualidade dele. Pois para o homem naquela elevada consciência e identificado com esta, o ego é simplesmente um canal aberto através do qual seu poder poderá fluir para o mundo do tempo e do espaço. O ego não é ele mesmo, como é para o homem não iluminado, mas um adjunto de si mesmo, obedecendo e expressando a sua vontade.